Você está sendo impedido de ver seu filho. Cada vez que você tenta, aparece uma desculpa. O filho está doente, está ocupado, não quer ir. A mãe não deixou agendar. Você não sabe se aquilo é legal ou se é só briga de casal, sem solução jurídica. Tem nome para isso, tem lei e tem consequência para quem pratica. A alienação parental é um fenômeno reconhecido pela lei brasileira desde 2010 e ela vai além de simplesmente impedir visitas. É um conjunto de comportamentos que prejudica a relação da criança com um dos pais de forma sistemática. O problema é que muita gente que passa por isso não sabe quando configura legalmente, o que fazer para provar e o que a lei prevê como consequência. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 pontos que você precisa entender sobre alienação parental. O quarto é o que a maioria dos pais que está nessa situação nunca ouviu falar. Fica até o final. A alienação parental é qualquer interferência na formação psicológica da criança que prejudique o vínculo com outro genitor. A lei lista exemplos: realizar campanha de desqualificação do outro genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, impedir o contato da criança com o outro pai, apresentar falsa denúncia contra o outro genitor, mudar de endereço sem comunicar para dificultar o convívio. Mas a alienação parental não é só a mãe que não deixa o pai ver o filho. Pode ser o pai que faz isso com a mãe. Pode ser um avô, um padrasto, qualquer pessoa que tenha a criança sob sua guarda ou vigilância. E não precisa ser um comportamento único, isolado. É o padrão. A negativa que se repete, a desqualificação sistemática, a criança que começa a repetir discurso do outro lado sem ter criado aquela opinião por conta própria. Identificar aquilo é alienação parental e não só conflito de casal normal. É o primeiro passo, porque o que você faz a partir daí é diferente de um conflito de guarda convencional. Mas identificar não é suficiente. Tem um segundo ponto que define o que você pode fazer. Para alegar alienação parental na justiça, você precisa provar. E prova nessa área exige atenção. Primeiro, documentar tudo o que acontece, toda negativa de visita registrada por mensagem ou e-mail, toda tentativa de contato sem resposta, toda situação em que o filho chegou com um discurso que não condiz com a relação que vocês têm. Guardar print, guardar áudio, guardar mensagem, data e contexto de tudo. Segundo, registro de ocorrência não é obrigatório, mas pode ser útil em casos graves, especialmente quando há descumprimento de decisão judicial, de guarda ou visitas. Terceiro, o processo de alienação parental pode solicitar avaliação psicológica. Um psicólogo nomeado pela justiça avalia a criança e os pais e emite laudo. Esse laudo é uma das principais formas de prova. A documentação que você começa a reunir hoje é o que sustenta o processo de amanhã. Não espere o problema piorar para começar a registrar. E tem um terceiro ponto que envolve o que a lei prevê como resposta. No começo eu disse que tem 4 pontos sobre a alienação parental que muda como você lida com isso. O terceiro são as consequências que a lei prevê para quem pratica. A lei de alienação parental prevê medidas progressivas. Começa com a advertência. Se continua, pode resultar em ampliação da convivência do pai que está sendo prejudicado. Se o comportamento persiste, pode resultar em inversão da guarda, ou seja, o filho passa a morar com o pai que estava sendo alienado. Em casos mais graves, pode haver suspensão da autoridade parental de quem praticou a alienação.
Isso não significa que qualquer caso vai chegar à inversão da guarda. O juiz avalia a gravidade, o interesse da criança, a história do caso, mas a lei dá instrumentos reais e esses instrumentos são aplicados. O que muita gente não sabe é que você não precisa esperar o caso atingir um nível grave para agir. O momento de entrar com o pedido é quando o padrão de comportamento está se formando, não quando a relação com o filho já está profundamente prejudicada. O quarto ponto é o que a maioria dos pais que está nessa situação nunca ouviu falar. Papai, mamãe, se você está passando por isso ou conhece alguém que está, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Toda semana tem um tema como esse aqui. A maioria dos pais que sofrem alienação parental acredita que o filho vai crescer e entender a verdade por conta própria. Às vezes isso acontece, mas não é garantia e o custo é alto quando isso não acontece. O que a pesquisa e a prática clínica mostram é que crianças expostas à alienação parental podem desenvolver dificuldades de relacionamento, problemas de autoestima e, em casos mais graves, síndrome de alienação parental, que é quando a criança rejeita ativamente um dos pais sem ter razão real para isso. O problema não é só a relação do pai com o filho agora, é o impacto na formação da criança. E esse impacto é o argumento central em qualquer processo de alienação parental, porque o interesse da criança é o que o juiz considera acima de tudo. Quando você entra com um processo de alienação parental, você não está brigando pelo seu direito de ver o seu filho, só porque você tem direito. Você está protegendo o filho de um processo que causa dano real a ele. Essa mudança de perspectiva muda a forma como o processo é conduzido e como o juiz vai avaliar. Agora que você entende o que é alienação parental e o que a lei prevê, o que dá para fazer de concreto? Primeiro, comece a documentar agora toda negativa de visita, toda mensagem ignorada, toda situação estranha com seu filho, sem pressa de usar, mas com registro. Segundo, não confronte a situação diretamente com a outra parte sem orientação. Conflito direto pode escalar e dificultar o processo judicial. Terceiro, se já existe acordo de guarda ou decisão judicial sobre visitas e ela está sendo descumprida, isso é descumprimento de ordem judicial. É diferente de alienação parental. Ainda não é reconhecida. Descumprimento pode ser levado ao juiz imediatamente. Quarto, procura orientação jurídica antes de agir. Alienação parental é processo que exige estratégia. Entrar com o pedido errado no momento errado pode prejudicar o resultado. Você tem direito de ver seu filho. Seu filho tem direito de te ver. Esses dois direitos são protegidos por lei. A pergunta que fica: você está documentando o que acontece ou deixando passar sem registro, porque acha que não vai adiantar? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima, porque aqui o direito é na tora.